Vamos lá, 19 horas e 1 minuto, começando a nossa aula de número 2. Por que usar os elementos de copywriting em sua comunicação? Sejam todos bem-vindos à aula de número 2 desse ousado projeto de trazer conteúdo para falar sobre copywriting e marketing digital todas as semanas. Essa é a nossa aula de número 2. Pode ser que você esteja assistindo agora comigo aqui ao vivo. E pode ser também que você esteja assistindo isso em qualquer momento. Seja sempre bem-vindo. Quero fazer um agradecimento especial a você que está aqui comigo neste momento, ao vivo. Vamos para a aula de número 2. E por que você deve ficar aqui até o final? Por que você deve assistir essa aula até o final? Hoje você vai entender, vai aprender mais um pouco sobre o que é copywriting e como usá-lo em suas comunicações vai trazer muitos benefícios para você. Para você, para sua empresa, para qualquer tipo de comunicação que você faça. Bom, hoje o que nós vamos aprender? Vamos aprender o que é copywriting, vamos revisar novamente. Na verdade, vamos revisar, porque já foi falado isso na nossa aula passada, que está fixado aqui em algum lugar nesse perfil. Ia me esquecendo, esse é um patrocínio, um oferecimento de Rocha, agência de marketing digital, a famosa Rocha. E sem mais delongas, o que vamos aprender hoje? Quais são os elementos que caracterizam um texto persuasivo, que contenha elementos de copy, e quais as vantagens de se utilizar dessa escrita no dia a dia. E a aula de hoje ela vai ser muito útil para você que quer melhorar suas comunicações, deseja ter mais engajamento ao fazer publicações nas redes sociais, para quem deseja ser mais assertivo quando estiver se comunicando, e deseja alcançar mais pessoas com a sua mensagem, qualquer que seja a sua mensagem. Retomo o conceito de copywriting que a gente viu na nossa última aula, que é o quê? O que é o copywriting? Copywriting é a arte e ciência de escrever textos persuasivos que levam o leitor a realizar uma ação específica. Então, por leitor você pode interpretar como seu cliente, como o seu marido, a sua esposa, seu familiar. Há muitos grandes players no mercado. Estou meio viciado em falar jargões em inglês. Eu vou tentar me policiar nesse ponto. Mas há muitos especialistas grandes já há bastante tempo. E eu vou utilizar dessa metáfora para falar dele. Que dizem que sou apenas um pequeno falando no ombro de gigantes, e ele é um desses gigantes do mercado. O nome dele é Leandro Ladeira, o Ladeirinha. E eu gosto muito do perfil dele, que ele é um copywriter também, de uma escrita mais leve, mais voltada para o humor, então eu acabo me aproximando muito dele e querendo modelá-lo, na verdade. Ele traz um conceito de copywriting que eu queria dividir com vocês aqui agora, que é o quê? Para ele, para Leandro Ladeira, copy é qualquer comunicação que saia da sua boca ou dos seus dedos com o objetivo de fazer o espectador tomar alguma ação e vencer a inércia. E aí vem a dúvida, é só para vender então que funciona o copywriting? A comunicação persuasiva é só para vender? E eu vou te provar que não. Com o momento da história, senta que lá vem a história. E a história de hoje é a história do projeto Endurance. E ela é uma história real. Aconteceu no início do século XX, ali para 1900, início do século passado. E é claro que naquela época a gente não tinha rede social. E a história de hoje é a história de um aventureiro inglês que ele era muito sabido de copywriting. E até o fim dessa história vocês vão entender. O nome dele é Ernest. Como eu não quero ficar gastando meu inglês aqui, é o Ernestão da massa, podemos chamá-lo assim. Bom, ele tinha o sonho de ir para terras bem desconhecidas. E ele decidiu explorar o continente antártico. Então pensa comigo, aqui está o Polo Norte, lá no norte do nosso planeta, e aqui o Polo Sul, o continente antártico. Então, ou seja, a zona extrema sul do nosso planeta. E ele queria ir para lá. Não me pergunte por quê. E queria fazer a exploração que jamais havia acontecido, aproximadamente de 2.700 quilômetros entre o sul da América do Sul, né, até próximo à Nova Zelândia. Nunca ninguém havia feito esse trajeto e ele gostaria de
de ser o primeiro homem a conseguir isso. E ele tinha, como um grande sonhador, né, ele era bem ousado e ele chegou a declarar no The New York Times, em 29 de dezembro de 1913, que esta seria: a travessia do continente polar do sul será a maior jornada polar já empreendida. E a gente está falando isso de 1913. Resumo da ópera. Um ano depois, ele e mais 27 homens partiram nessa missão, em um navio chamado Endurance, por isso que é o nome da história de hoje. E eu já vou direto para o fim da história. É triste, mas o navio, o Endurance, nunca chegou ao continente antártico. Aí você me pergunta, meu camarada, qual que é a lição dessa história? Essa história está incompleta. Me ajuda aí, pô. E esse, abro parênteses para declarar que esse é um dos meus dons, que é o dom de fazer imitações de imitações. Eu não vou direto na fonte, eu vou na imitação. E eu consigo fazer isso. Mas espera aí, não perde não. Vem aqui comigo. Aguenta as pontas que eu vou trazer o resto da história e aonde que eu quero chegar com a aula de hoje. Bom, poucos dias depois deles deixarem a América do Sul, né, o navio ficou preso. Por quê? Eles não estavam esperando, mas chegou um inverno muito rigoroso que fez a embarcação ficar presa por quilômetros e quilômetros de gelo. E se eles continuassem naquela situação, todos iriam perecer. Então o que eles tiveram que fazer? Eu vou trazer mais um spoiler. O navio ficou 10 meses ancorado e depois de 2 anos do início da expedição, ali para 1916, o navio naufragou. Só que ninguém morreu. E essa é a grande felicidade dessa história. Mas calma que não acabou ainda. O fato deles estarem presos ali, eles iriam em algum momento começar a sentir fome, sentir sede. Então, eles precisaram, com 3 botes salva-vidas, eles foram até para uma pequena ilha chamada Ilha Elefante. E mesmo assim, mesmo estando na ilha, não tinha suprimentos suficientes. Então, eles iam ter que, de algum jeito, buscar ajuda. E foi o que fez o Ernest e mais 5 corajosos dessa tripulação. O que eles fizeram? Pegaram os botes salva-vidas e foram numa jornada muito perigosa de aproximadamente 1.300 quilômetros, mar gelado, para buscar ajuda. E graças a Deus eles conseguiram. E o mais incrível dessa história inteira é que ninguém morreu, ninguém precisou comer corpo de outro, que é alguma das tragédias. Quando a gente vê tragédias em gelo, acontece, né? E ninguém se revoltou, ninguém ficou bravo. Por que isso foi possível? Não foi sorte. Foi porque o Ernest, ele se encaixava, só contratou quem de fato estava apto a participar desse projeto. E graças a uma técnica de copywriting. Eu vou te provar que o copywriting salvou a vida de 28 pessoas. O Ernest, antes de começar essa jornada, ele precisava trazer uma tripulação com ele. Então o que ele fez? Ele anunciou em um jornal quais eram os requisitos e ele fez um anúncio para trazer os tripulantes com ele. E esse foi o anúncio. Presta atenção. Precisa-se de homens para uma jornada arriscada. Salários baixos, muito frio, longos meses no escuro total, perigo constante, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. E qual que é a grande lição disso tudo? Graças a uma técnica de escrita persuasiva, utilizada pelo Ernest, ele conseguiu reunir pessoas que leram o anúncio e o acharam fantástico. E a gente vai ver que isso são elementos que a gente consegue aprender a fazer, aprender a utilizar. Todos tinham algo em comum. Eles amavam desafios intransponíveis. E os únicos candidatos, antes mesmo da expedição começar, eles já eram sobreviventes, porque eles se encaixavam nesse perfil. E todos acreditaram no que o Ernest disse. Então você está vendo como que o copyright não funciona só para vender? Ele serviu, inclusive, para salvar vidas. Faz sentido isso? Então, com essa história de hoje, encampando a nossa aula, eu quero trazer para vocês quais são os elementos que caracterizam uma escrita persuasiva. E vamos prestando atenção para ver se o anúncio do Ernest se encaixa nesses requisitos ou não. Bom, trago um conceito para vocês. Uma escrita persuasiva é caracterizada por vários elementos essenciais que ajudam a captar a atenção do leitor, construir credibilidade e motivar uma ação específica.
E aqui estão os principais elementos que caracterizam uma escrita persuasiva. Vem comigo que são 8, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro requisito que caracteriza uma escrita persuasiva: conhecimento do público-alvo. É essencial que você saiba com quem você está falando, para quem você está falando. Por quê? Eu venho da área jurídica. Imagina se eu começasse aqui a falar juridiquês. Não é o momento, não é para isso. Então, conhecendo meu público-alvo, eu estou trazendo elementos, linguagem, palavras que ao espectador me ouvir, ele reconheça. Isso funciona para quem tem loja, para quem quer conversar com a esposa, para quem quer entregar uma ideia no serviço. Saiba com quem você está falando. Conheça o seu público-alvo. Beleza? Você vai usar uma linguagem que toque o coração dessa pessoa que você está falando. Entendeu? Bom, segundo elemento, um título atraente. Como foi o anúncio do Ernest. É responsável por mais de 80% do sucesso se a pessoa vai ler ou não o seu texto. Título atrativo. Então, o que deve ter nesse título? Ele deve ser impactante e despertar curiosidade. Sempre que você conseguir unir essas duas coisas no seu título, a probabilidade é muito maior de que você retenha a atenção dessas pessoas. Terceiro elemento, histórias e storytelling. Não sei se vocês já perceberam, mas eu vou fazer isso em todas as aulas. Eu sempre trarei histórias. Por quê? Histórias, elas tendem a nos conectar. Histórias, elas fazem com que a gente se reconheça naquele momento. Então, traga sempre que você puder histórias, amarre bem a sua comunicação com histórias, traga exemplos concretos, traga as anedotas. Percebam que é isso que eu faço aqui, para que eu consiga atrair a atenção e reter a atenção. Mais do que isso. Quarto elemento, gatilhos emocionais. Aqui eu peço um pouco de paciência para vocês, porque ao longo dessa nossa jornada, no próximo ano, eu vou trazer uma aula específica só sobre os gatilhos emocionais. Mas qual que é a função do gatilho emocional? Despertar emoções. Presta atenção. Você é capaz de utilizar no seu texto, na sua comunicação, elementos que façam o quê? Que a pessoa, ao ouvir aquilo, desperte medo, alegria, urgência ou curiosidade. Você consegue fazer com que o leitor ele se veja nessa situação que você está apresentando. E isso é um gatilho emocional. Isso fará com que o seu interlocutor, com que o seu público, que a sua audiência esteja mais presente e esteja mais próximo de tomar aquela ação que você deseja. Quarto elemento foi gatilhos emocionais. Quinto elemento. Vocês estão comigo aqui? Beleza? Podemos seguir? Quinto elemento que caracteriza um texto com elementos persuasivos. O quê? Sempre que possível, coloque autoridade e credibilidade. O que significa isso? Demonstre que você sabe do que você está falando. Que o seu espectador, ao te ouvir, reconheça. Nossa, esse cara é bichão mesmo, hein? Sabe do que está falando. Isso é autoridade e credibilidade. Acrescente em seu texto para ter mais chance de sucesso. Sexto elemento, clareza e objetividade. Aqui é o oposto de um texto prolixo. É o famoso não encha a linguiça. Vá direto ao ponto. Mande uma mensagem clara. Faça-se entender. Beleza? Sexto elemento, clareza e objetividade. Bora pro sétimo. Esse é muito famoso e tem muitos exemplos para te dar. Que é o quê? Mais uma vez uma sigla em inglês, que é Call to Action, chamada para ação. Percebam, vocês já vivem isso, mas talvez vocês nunca tinham reparado. Praticamente todas as publicações de redes sociais, sempre no final tem uma chamada para ação. Então vem o texto, a imagem já começa a impactar ali, vem a legenda e no final vem uma: você concorda com isso? Compartilhe com mais pessoas, salve para ler depois. Tudo isso são chamadas para ação, sempre no imperativo: faça, envie, entregue, comente. Então, coloque elementos de chamadas para ação no seu texto. Ou seja, você convenceu, agora o ser humano ele é um bicho muito ansioso. Ele quer, o que eu faço agora? Você dá a ação final. Escreva na sua comunicação, diga na sua comunicação qual que é o próximo passo. E essa é a chamada para ação. Oitavo e último elemento. E eu lembro aqui que não são só esses, mas esses são os principais.
sempre revise e edite os seus textos. Por quê? Vai fazer com que tenha mais clareza, faça mais sentido. Você consegue ali, já naquele momento de revisão, eliminar erros gramaticais. Perceba, o último elemento é revisão e edição. Então falamos de 8. Seguimos aqui a aula. Perceba, por que o copywriting ele ajuda então a melhorar a sua mensagem? Trazendo esses elementos, você vai ter um texto persuasivo, mas por que você deve de fato utilizar? Porque a sua comunicação vai ficar 3 mais. Não é cruz não, é mais. 3 mais. Mais certeira, mais impactante e com mais resultado. Então, 3 mais. Mais certeira, mais impactante e mais resultado. E aí você me pergunta, meu camarada, em qual tipo de comunicação você deve usar o copywriting? Para tudo, tô brincando. Mas é para quase tudo. O copywriting é tech, é pop, é tudo. Você pode usar nas palestras que você for dar, produção literária, nas aulas, para vendas, óbvio, e na comunicação familiar. E esse é um ponto que eu trago bastante, vou trazer em todas as aulas. É importantíssimo termos uma linguagem clara, passar uma mensagem correta, principalmente para os nossos entes queridos, que estão mais tempo com a gente. Então, passado esses elementos, os motivos, eu queria trazer como que teria sido um anúncio ruim do Ernestão lá da massa. O que teria feito ele conseguir uma tripulação errada e ninguém ter sobrevivido. Presta atenção, seria assim. Precisa-se de pessoas para uma expedição. Mínimo de 5 anos de experiência. Obrigatório saber içar uma vela mestra. Venha trabalhar para um fantástico capitão. Ou seja, não é impactante, não traz elementos de curiosidade, não traz nada. Então, perceba a diferença. O anúncio que o Ernest fez e esse anúncio ruim. O Ernestão, ele fez um anúncio muito bom. Tanto é que o resumo da ópera foi que, resumo da história é que ninguém morreu. Todos estavam ali com o mesmo objetivo, porque ele deixou muito claro na comunicação dele. E ele atraiu as pessoas certas. Então veja, essa é a importância de você ter uma comunicação clara e usar elementos persuasivos em sua comunicação. Estamos aqui, eu, Matheus, o bigode mais marqueteiro do Litoral Norte, e a Rocha, agência de marketing digital, para te ajudar. Quer melhorar suas vendas, quer melhorar sua comunicação, quer atrair mais pessoas, quer melhorar o marketing pessoal, só nos procurar, tá? Essa é uma aula para educar, mas também para colocar os nossos serviços à sua disposição. Presta atenção nessa frase que eu elaborei aqui para vocês. Copywriting não é apenas escrever bem, é entender seu público e comunicar-se de maneira que mova corações e mentes. Corações e mentes. Primeiro o coração e depois a mente. Por quê? O ser humano, isso também trarei em novas aulas, ele é movido a emoções. A maioria de nossas decisões são tomadas com o nosso coração, com as nossas emoções. E depois a gente justifica com elementos racionais. Isso não sou eu, não é só você, é todo mundo, ser humano. É dessa constituição que somos feitos. Então, quando você utiliza do copywriting para sua comunicação, você consegue, através das técnicas, ir direto no coração do seu leitor, do seu espectador. Esse é um grande poder. Então, vamos fechar essa frase que eu elaborei aqui. Use essas técnicas em suas comunicações e veja a diferença que elas podem fazer. Comece hoje mesmo e transforme suas palavras em poderosas ferramentas de persuasão. Então, a pergunta da aula de hoje: por que usar os elementos de copyright em sua comunicação? Para levar uma mensagem mais clara e objetiva, fazendo a sua audiência entender e se convencer a tomar uma decisão. Galera, repassando aqui então o conteúdo de nossa aula de hoje, aula de número 2. Obrigado por você ter chegado até aqui, fica até o final comigo. Copywriting, trouxe o conceito que vimos na última aula e eu reforcei aqui com vocês hoje. O que é copywriting? É a arte e a ciência de escrever textos persuasivos que levam o leitor a realizar uma ação específica. Trouxe a história do Ernestão da Massa, o aventureiro inglês do projeto Endurance, e o copywriting salvou vidas. Eu provei isso para vocês. Trouxe também quais são os elementos que caracterizam uma escrita persuasiva. Vamos comigo lá. Conhecimento do público-alvo, título atraente, histórias e storytelling, gatilhos emocionais, autoridade e credibilidade, clareza e objetividade, call to action, chamada para ação,
revisão e edição. Por que que o copywriting ajuda a melhorar a sua mensagem? É o 3+. 3+. Mais certeira, mais impactante e mais resultado. É isso que ela traz para você. Em que tipo de comunicação você deve usar o copywriting? Não é só para vender. Em todas as comunicações que você deseja atingir o coração do seu espectador. Anúncio ruim para a expedição do Ernesto. Trouxe isso aqui também. Nós vimos que não tinha nenhum elemento de copywriting ali naquela comunicação. Galerinha, só mais 2 minutinhos, avisos paroquiais. Siga aqui a página da Rocha. Esse reforça um oferecimento da Rocha, agência de marketing digital. Se a sua empresa estiver precisando, nós estamos localizados aqui no Litoral Norte. Faremos uma visita. O que você precisar, conte conosco na parte de comunicação, vendas. Estamos à sua disposição. Encaminhe essa live para apenas uma pessoa, para que, justamente quando ela chegue nesse momento, ela saiba que ela é especial na sua vida. Então eu sempre vou pedir isso no fim das aulas. Encaminhe apenas para uma pessoa, beleza? Ela vai saber o quanto que é especial para você. Aqui, ó, atenção, comigo aqui. Grande convite. Dia 3 de agosto, às 9 horas, temos um encontro marcado. Patrícia Poeta, não. Bigode Marqueteiro do Litoral Norte. Eu e a minha empresa, eu e meus sócios, no caso a minha sócia, minha linda, amada, Amanda Jorge, faremos um encontro com você, que está querendo fazer transição de carreira, querendo uma renda extra, querendo aprender sobre copyright e marketing digital no Google Meet. Uma reunião mais intimista, mais próxima, que eu possa te ouvir e te falar. Então, eu tô brincando, mas vai lá. Manda um direct que eu mando para você o link para participar da nossa reunião, beleza? Esteja presente aqui na próxima semana, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.